Boa noite, meus amigos. Hoje eu gostaria de iniciar uma série de palestras sobre o Livro dos Espíritos. Como me é dada a oportunidade de falar muitas vezes aqui nessa casa, às vezes eu até tenho dificuldade de selecionar os temas, de preparar, então eu achei conveniente a gente fazer uma palestra sobre cada capítulo de O Livro dos Espíritos. São 29 capítulos, mais a introdução e a conclusão, porque é o livro que funda a doutrina espírita e ali há muitas partes que às vezes não são faladas nas palestras e às vezes passa despercebido de nós. Então eu achei conveniente a gente se aprofundar, porque a gente já leu, mas estudar com profundidade ainda nos falta. Então é até uma oportunidade. Para mim, espero que para vocês também. Então, para o início dessas reflexões, peço ao Mestre Jesus que nos envolva com o seu pensamento de amor, que abençoe o coração de cada um de nós aqui presente, nos conceda o entendimento e a paz para nos aproximar desses ensinamentos que ele deixou na Terra através do seu missionário Allan Kardec. Hoje, nós não vamos tratar de nenhum capítulo específico, nós vamos fazer uma introdução para contextualizar essa obra, para que a gente se recorde e compreenda como ela veio à Terra. Porque as barreiras que Allan Kardec teve que enfrentar, os obstáculos que ele teve que enfrentar para materializar essa obra na Terra não foram poucos. Então é necessário que nós nos aproximemos desta fase. Era o século XIX, o século em que, pela primeira vez na história da humanidade, nós conseguimos atingir um grau de precisão, de racionalismo e de cientificismo muito grande na busca pela verdade. As ciências haviam se desenvolvido muito, muitas descobertas foram feitas no século XIX. A incredulidade era ainda muito grande, especialmente naquele século, porque os abusos que a religião fez e ainda continua fazendo, infelizmente, produziram muitos incrédulos. Mas aquele era um século de bom senso, de positivismo. Era o século ideal, o século esperado por Jesus para enviar para nós o Consolador prometido. No século logo anterior, o século XVIII, observa-se nas ciências, nas filosofias, uma onda muito grande de materialismo, produzida pela incredulidade que os abusos religiosos provocaram no coração das pessoas. A incredulidade e a falta de fé era muito grande e, diante dos absurdos que se viam, eles fugiram para a matéria, fugiram para o materialismo. Só que isso produziu umas consequências muito drásticas, como vimos na Revolução Francesa e em outras revoluções que aconteceram no passado século XVIII ao XIX. Diante de todo o mal que aquilo fez, e foi muito, teve o bem, mas os excessos foram muito grandes, observa-se no século XIX, alguns anos depois, um movimento de retorno às doutrinas espiritualistas. Nas filosofias, até nas ciências, nas academias, isso aconteceu na França. Não só na França, mas na Europa em geral. Então, quando Allan Kardec se aproxima dos fenômenos mediúnicos que provocaram o surgimento dessa obra, já havia um contexto preparado pelas mentes que nos dirigem para que essas ideias fossem recebidas. Porque nós já tínhamos uma ânsia por algo novo, algo diferente. Nós já havíamos sofrido muito com a falta de fé, com os abusos da religião. Então havia um momento propício naquele século. E Allan Kardec foi escolhido como um missionário para esta tarefa, que era uma tarefa muito árdua. O nome dele de batismo era Hippolyte Léon Denisard Rivail, nascido em Lyon, 3 de outubro de 1804.
ainda durante a Revolução Francesa, os episódios revolucionários. Ele vem na Terra escolhido dentre os missionários do Cristo. Nós temos relatos na obra mediúnica de Francisco Cândido Xavier de assembleias espirituais em que se comemorava a designação dele para vir à Terra, cumprir a tarefa, ou melhor, a promessa de Jesus do Consolador, quando ele fez essa promessa nos últimos dias entre nós. E Allan Kardec, Hippolyte, quando encarna, ele encarnou numa família nobre, teve uma infância bem abastada em termos materiais, teve uma educação muito boa, estudou com Pestalozzi na Suíça, que era um grande pedagogo da época, e ele se desenvolve na França como um grande professor, um grande pedagogo. Ele era muito renomado na França como Hippolyte, na tarefa que ele desempenhava. Escreveu livros sobre método de ensino, sobre gramática. Então ele era um nome famoso na França. Mas trazia o ceticismo do século. Às vezes, quando imaginamos um missionário como ele, que já trazia as experiências da fé e da entrega a Deus muito profundas no seu coração, ainda assim adotou a via do ceticismo. Não o ceticismo debochado que às vezes a gente vê por aí, mas um ceticismo que garantia uma segurança. Ele não aceitava qualquer coisa sem uma explicação racional. Então, em 1854, chega ao seu conhecimento as notícias de que as mesas estavam girando na França. Não só na França, em outros lugares, iniciou-se na América, nos Estados Unidos da América, os fenômenos mediúnicos, na cidade de Hydesville, onde duas irmãs, médiuns, elas produziam batidas nas paredes, e aquilo ficou muito famoso nos Estados Unidos, alguns anos antes. E na França iniciou-se, era quase um fenômeno recreativo, das mesas girantes. E a mesa girando mesmo, gente. Quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu achei muito estranho, porque mesa girando, pulando, fazendo movimentos, era algo estranho, nunca vi nenhuma, mas naquela época elas giravam. Aqueles que puderam ver os filmes, recentemente saiu um filme, Kardec o filme, nesse ano saiu inédito, relata exatamente este período em que acontecem esses fenômenos em Paris. E aquilo era feito nos restaurantes, nos teatros, as pessoas se reuniam com frivolidade, sem muitos objetivos sérios, para brincar ali com as mesas que giravam, pulavam, faziam movimentos, batiam. Era possível se comunicar com elas, porque conforme a batida, uma batida era um sim, outra era um não, mas aquilo teve uma falta de seriedade. Em geral, a aproximação que as pessoas tiveram a esse fenômeno mediúnico, que é de efeitos físicos, foi de falta de seriedade. E quando Allan Kardec descobre esses fenômenos, ele recebe com ceticismo. Ele achou improvável que isso acontecesse. Ele talvez cogitou que aquilo pudesse ser um efeito do magnetismo, que poderia provocar esse tipo de coisa. No ano seguinte, 1855, a convite do magnetizador Fortier, seu Manuel já falou dele aqui em outras ocasiões, ele convida Allan Kardec para ir numa das reuniões públicas, ou melhor, reuniões privadas, que eram feitas nos lares, de contato, reunião mediúnica. Então tinha um médium, eles se reuniam para conversar com os espíritos. Ainda não sabiam que eram os espíritos. Conversar com aquilo que se manifestava ali, E ele vai, meio reticente, mas ele vai nessa reunião na casa da senhora Pleine Maison, era o nome da senhora, a médium. E ali ele começa a se aproximar daqueles fenômenos, achando tudo com muitas reticências, porque era algo diferente, mas ele não era preconceituoso. Allan Kardec trazia o coração aberto para coisas novas, mesmo que ele não as compreendesse ainda. E ali começa a sua aproximação. Depois ele frequenta as reuniões na casa do Sr. Baudin, onde ele tinha duas filhas, uma na idade de criança, outra na idade de adolescente, ambas médiums, elas que eram as médiums das reuniões.
E nessas casas, nessas reuniões privadas, Allan Kardec começa a se aproximar dessas forças espirituais que produziam esses fenômenos. E então, ele, saindo da frivolidade que constituía aquelas reuniões, ele começa a apresentar perguntas àquelas forças que produziam os fenômenos, perguntas complexas sobre temas graves da nossa vida. E aí essas forças começam a responder, e elas se declaravam espíritos. Somos espíritos. E de almas encarnadas, que já encarnaram neste mundo e em outros mundos. Os próprios espíritos se declararam como tais e começaram a ensinar. Eram eles que produziam os fenômenos mediúnicos de efeitos físicos nas mesas. Quando supera-se aquele movimento das mesas, começa a utilizar a psicografia, que inicialmente era feita numa cesta, um cesto que você colocava assim, com uma caneta presa. Aí um ou mais de um médium colocava a mão na borda da cesta, e a cesta se movimentava e escrevia palavras inteiras, até textos inteiros. Mais adiante começou-se a utilizar a psicografia mesmo, como nós conhecemos em Francisco Cândido Xavier, como quem escreve, o médium com a caneta e o espírito escrevendo. E assim então, o mundo espiritual oferece, naquelas ocasiões, a Allan Kardec, os primeiros esboços do que veio a constituir depois o Livro dos Espíritos. Ele formulava as perguntas e naquelas reuniões os espíritos respondiam. Quase todo o corpo do Livro dos Espíritos foi produzido dessa forma. Ele perguntava, os espíritos respondiam. Quando ele estava com boa parte das questões já respondidas, e ele tentava encontrar um método para sistematizar aquilo, porque o Espiritismo ou os Espíritos existem desde sempre. Eles são forças da natureza. Allan Kardec mais de uma vez disse, o Espiritismo é uma força da natureza, é uma lei da natureza. Quando nós olhamos para a vida dos povos que nos antecederam, em todos eles nós vamos encontrar as manifestações mediúnicas. Não entendíamos assim, mas lá elas estão. O envolvimento com o sobrenatural, com o místico, isso estava lá, em todas as civilizações antigas. Então, Allan Kardec não cria nada de novo ali, mas o que ele traz algo sim de inovador, não os espíritos. Ele traz um método para se comunicar com os espíritos. Porque antes e ainda hoje, nós nos aproximamos do mundo espiritual sem muito critério. É muito comum ainda ver nos postes das cidades anúncios de ciganas, de Mãe Maria que amarra e desamarra e faz todos os serviços que você precisar, né? Cigana catita e por aí vai. Esses anúncios estão por aí oferecendo coisas fúteis, né, que nós ainda buscamos. Amores que não merecemos, dinheiro, quer saber o futuro, essas pessoas existem na Terra. Essas pessoas são médiums. O que elas fazem é autêntico, a não ser que elas percam a mediunidade, mas de princípio existe, é possível. Assim como hoje, mas no passado também existia. Na época de Moisés existia esse tipo de comunicação. Foi por isso que ele fez a proibição, né, de que era proibido se comunicar com os mortos. Porque o teor das comunicações naquela época era muito de baixo calão, era prejudicial às pessoas. Por isso ele proíbe. Mas isso está na história da humanidade, em todas as eras. E o que de novo ele traz então? Allan Kardec apresenta um método. A partir do próprio ensino dos espíritos, ele constitui um método para recebermos esses ensinos sem nos iludirmos. Porque nós não podemos saber quem são os espíritos que se comunicam. Eles vêm, eles dão as mensagens, muitos assinam, colocam nomes nas mensagens. Mas não é possível, de nossa parte, ter certeza de que aqueles nomes se referem àqueles espíritos. Então não sabemos se tem proveniência boa ou má. João Evangelista, em uma de suas cartas, já preveniu.
Cuidado com os espíritos, vede antes se eles são de Deus, se eles vêm de Deus. Lá naquela época, dos primeiros cristãos, já se tinha essa ideia. Então, como que sabia? Como que sabia a proveniência? E aí Allan Kardec estabeleceu o método que ele chamou de controle da universalidade e da concordância do ensino dos espíritos. Como que era? Está relatado no filme que saiu esse ano. Só se aceita algo como ensino dos espíritos desde que aquele conteúdo tenha sido dado à Terra por diferentes médiuns em diferentes lugares, em diferentes situações. Então, se um único médium, por um único espírito ou vários, mas um único médium escrever todo um texto dizendo coisas sobre várias questões da nossa vida, nós não podemos dizer que isso é doutrina espírita. Agora, se esse mesmo conteúdo chegar à Terra, em outras cidades, em outros médiuns que não se conhecem, em outras situações, e haver concordância no seu conteúdo, isso quer dizer que eles provêm da mesma fonte, que é a fonte divina, que chamamos de Pleiade do Espírito de Verdade. O conjunto dos Espíritos do Senhor, que foram selecionados por Jesus para se aproximar da Terra e dar os ensinamentos de que nós necessitávamos. Então, a doutrina espírita ela tem este movimento duplo. Ela não é algo dado de forma pronta. Ela não é uma revelação acabada. Chega um espírito aqui e fala, agora a doutrina é essa, pode anotar. Não, não é assim. Os espíritos desceram à Terra em vários lugares do século XIX e ainda hoje, oferecendo mensagens de variadas questões. Só se reconhece como doutrina desses espíritos, os do Senhor, quando elas concordam. Mas não só quando elas concordam, mas quando elas passam pelo crivo da razão, da lógica e do bom senso. Porque a doutrina espírita é uma revelação de Deus, ela é divina, mas ela necessita da contribuição humana ao elaborá-la. Essa era a tarefa de Allan Kardec. Porque no século XIX e hoje em diante, não mais aceitamos doutrinas que ferem a razão. Ideias que não fazem sentido, que são ilógicas. Não podemos mais aceitá-las. Nós precisamos de uma fé que se sustente na razão. Porque se nós trazemos a capacidade de raciocinar, de pensar, Deus não poderia criar verdades contrárias a essa razão. Ela tem que acompanhar. E era isso que sempre Allan Kardec buscou. Se os espíritos falassem coisas que ferissem a razão ou a lógica, pode colocar o nome de Jesus Cristo na mensagem, ele não consideraria autêntica. Porque a verdade ela não pode ferir a razão. A razão é um critério da verdade. Então, esses dois critérios ele utilizava, 2 controles, 2 filtros. Tem que ser racional, tem que ser lógico e tem que ter bom senso no conteúdo das mensagens. Mas também tem que vir de várias fontes, de vários lugares e ser concordante. Somente assim nós garantimos que não haja adulteração nas mensagens. E aí nós podemos ter certeza que elas vêm dos Espíritos do Senhor, que foram encarregados por Jesus para nos oferecer o Consolador prometido. Então, neste trabalho, Allan Kardec, frequentando essas reuniões, recebe boa parte do livro, mas não publica. Ele não queria publicar antes de passar esse conteúdo em uma revisão. E aí ele entra em contato com vários médiuns e toda vez que ele encontrava com um, ele utilizava a oportunidade para refazer as perguntas, as mesmas. Que é Deus? Que são os Espíritos? Para ver se as respostas estavam de acordo com o que ele já tinha recebido. Porque se respondia diferente, ele teria que verificar qual será mais procedente, qual será que faz sentido. E assim foi o trabalho dele. A primeira edição de O Livro dos Espíritos foi publicada em 18 de abril de 1857. Tinha 501 perguntas, mais ou menos a metade do que temos hoje. Na segunda edição, ela foi muito ampliada e foi para 1.019 perguntas, 1.019 questões. Mas dessas 501 foi recebida desta forma.
E aí, quando ele publica, ele utiliza um nome que não é o dele, não é o de Hippolyte, Allan Kardec, que era um dos nomes que ele assumiu em uma encarnação pregressa no passado, entre os druidas. Ele queria que a doutrina dos espíritos fosse entregue à Terra por alguém desconhecido. Porque se ele colocasse o nome dele, o nome que ele já tinha construído, né, como pedagogo, como professor, talvez ele ferisse, né, os critérios de aferição, ele ia tender para um lado. A humildade dele não permitiu. Colocou um nome que ninguém conhecia. Porque ele queria que nós julgássemos a obra pelo seu conteúdo e não pelo seu autor. Porque aquele era o tempo, o século da racionalidade, o século da responsabilidade individual. A partir de agora, desde aquela época, já nos é exigido, devemos pensar por nós mesmos. Foi-se o tempo em que éramos conduzidos por mentes mais adiantadas, foi-se esse tempo. Jesus quer que nos desenvolvamos, nós entendamos as coisas da vida e seguimos adiante com as nossas próprias forças. Então era necessário que o conteúdo fosse aferido pelas pessoas. E aquilo gerou, depois de 18 de abril de 1857, aquilo gerou um impacto muito grande na França e em toda a Europa. Porque nós já sabíamos da imortalidade da alma, nós já sabíamos da existência de Deus, nós já sabíamos da vida futura. Isso já estava nas doutrinas religiosas. Mas a forma como foi apresentado pelos Espíritos era muito diferente. Porque agora tinha sentido, fazia sentido. Agora nós sabíamos o que era a vida espiritual. Nós sabíamos em que se fundamentava a vida futura, que Jesus já falava. A doutrina espírita, ela dá conteúdo e dá corpo aos ensinamentos que Jesus deixou na Terra e nós não tínhamos conseguido compreender. Era essa a grande tarefa dela. E aí, quando nós lemos o Prolegômenos do Livro dos Espíritos, que é tipo uma introdução, nós entendemos bem o processo todo dessa doutrina, como ela nos foi entregue. Permita que eu leia aqui para vocês apenas os primeiros parágrafos. São palavras do próprio Allan Kardec. Ele diz assim: fenômenos alheios às leis da ciência ordinária, da ciência comum, se dão por toda parte, revelando na causa que os produz a ação de uma vontade livre e inteligente. A razão diz que um efeito inteligente há de ter como causa uma potência inteligente. E os fatos provaram que essa potência é capaz de entrar em comunicação com os homens por meio de sinais materiais. Então não eram as mesas que falavam. As mesas eram um instrumento de uma inteligência espiritual. Porque não é possível imaginar que um objeto que não tem consciência, não tem inteligência, possa produzir fenômenos inteligentes. Então, se gera um efeito inteligente, a causa deve ser uma inteligência. Nós não sabíamos o que era, agora nós sabemos, são os espíritos. Interrogada acerca da sua natureza, essa potência declarou pertencer ao mundo dos espíritos, que se despojaram do envoltório corporal do homem. Assim é que foi revelada a doutrina dos espíritos. As comunicações entre o mundo espírita e o mundo corpóreo estão na ordem natural das coisas e não constituem fato sobrenatural. Veja, esses fenômenos que vemos por aí, eles não são sobrenaturais, eles estão na natureza. Eles pertencem às leis de Deus. É nós que não entendíamos. Nós não sabíamos como se procedia. Então, para nós era mágico. Mas agora a gente sabe como funciona. São naturais. As comunicações, tanto que de tais comunicações se acham vestígios entre todos os povos e em todas as épocas. Hoje se generalizaram e tornaram patente a todos.
Era comum naquela época, mas no passado você encontrava em todas as civilizações esse tipo de fenômeno. Os espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal, que sendo eles mesmos os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Os Espíritos do Senhor, selecionados por Jesus para essa tarefa, não eram qualquer espíritos. Esse livro, o Livro dos Espíritos, é o repositório dos seus ensinos. Foi escrito por ordem e mediante ditado de espíritos superiores, para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, isenta dos preconceitos do espírito desse sistema. Nada contém que não seja a expressão do pensamento deles, dos espíritos, e que não tenha sido por eles examinado. Tudo foi revisado pelos espíritos, até o que Allan Kardec ele mesmo escrevia, passava por revisão dos espíritos. Só a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constituem obra daquele que recebeu a missão de os publicar. Então vejamos aqui a tarefa que coube a Allan Kardec. Como nós o chamamos, codificador, não é autor, codificador. É quem organiza, recebe o material, faz o filtro do bom senso e da razão e organiza. Dá corpo, dá organização. Os livros todos da doutrina têm essa origem. Os autores deles são os espíritos. Não é nenhum encarnado. Allan Kardec apenas deu a estrutura, deu o corpo, organizou. Mas a origem é espiritual. Porque já tínhamos a profecia que está no livro de Joel, no Antigo Testamento, antiga profecia, que dizia assim: derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. O profeta Joel, lá no passado, já dizia: no futuro, o Senhor vai derramar do seu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Profetizar era o entendimento do passado para as comunicações mediúnicas. Porque a nossa evolução necessita deste processo. Porque até agora nós temos nos desenvolvido a nível das leis materiais. Nós compreendemos muito bem os fenômenos materiais da vida. A nossa ciência é muito, muito desenvolvida nesse sentido. Mas a ciência da vida espiritual, essa nós não tínhamos. E nem poderíamos ter. Era necessário que ela fosse derramada do alto. Ela fosse dada do alto, porque não teríamos condição de nos aproximar disso, enquanto encarnados. Por isso que temos que ver nessa doutrina verdadeiramente o Consolador prometido. Ela não foi dada à Terra apenas para divertimento dos nossos intelectos, para estudos comuns, não. É uma revelação divina. Estava marcada no tempo de Deus para esta Terra, para esta humanidade. O trabalho de Allan Kardec foi muito árduo, porque ele sofreu muitas perseguições, muitas incompreensões, porque a doutrina feria interesses dos poderosos. Ainda fere. E ele foi muito perseguido, foi difícil a tarefa dele, mas ele a cumpriu até o final. Até 1869, quando ele desencarna, 31 de março. Depois de publicar 5 livros que compõem a base da codificação espírita, depois de ter publicado quase 12 anos, praticamente 12 anos da Revista Espírita, uma por mês, ele cuidava daquelas publicações e vários outros livros subsidiários daqueles que a codificação já apresentava. Só que é necessário, de nossa parte, nos aproximar deste conteúdo consolador. Nós não vivemos mais no tempo em que havia um sacerdote, um ministro religioso que lhe ia dirigir a vida, ditar os conselhos, o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. Esse tempo passou.
Hoje, somos nós que temos que entender: posso ou não posso fazer isso? Faz bem a mim ou não? Não tem mais ninguém fora te dirigindo. Porque nós precisamos desenvolver a nossa consciência. Às vezes me perguntam sobre algumas questões da doutrina espírita: ela condena isso, condena aquilo, o que ela fala sobre isso? E aí nós temos que dizer: a doutrina dos espíritos não tem conteúdo condenador de absolutamente nada. Porque ela não é moralista. Ela não está aqui para fazer uma cartilha do que fazer e não fazer. Não é essa a sua função. Ela está aqui para nos lembrar da lei divina que já está no nosso coração. Ao lembrar dessa lei, quem vai nos orientar é a nossa consciência, não são os espíritos. Os espíritos nos fazem esclarecer o que já está dentro. O desenvolvimento é interior. Por isso que nós não podemos vir aqui como palestrantes e dizer que isso é condenável, aquilo não é. Nós não temos essa autoridade. Nunca tivemos, né? A exercíamos no passado, indevidamente, mas não temos. É necessário que cada um entenda, cada um busque. Foi por isso que Jesus escolheu que a terceira revelação que no Ocidente foi dada viesse à Terra dessa forma. Ele não queria que viesse um missionário, como no passado veio, e com o seu nome, com a sua autoridade, dissesse: olha, isso agora é assim, isso agora é assado. Não. Allan Kardec não tem esse papel. Porque a revelação, ela não é dele, ela é dos espíritos. Era necessário que fosse assim. Porque quando nós encarnamos, nós, por mais altos sejamos os nossos espíritos, a gente fica ali meio inebriado nas coisas do mundo, na matéria, e acabamos falhando na nossa compreensão. Então, se mais uma revelação viesse por um único homem, que fosse dizer o que era e o que não era, ela talvez viesse com esses vícios e com esses desvios, como no passado veio. Então, quem falam agora são os mortos que não estão mortos. São os espíritos. E assim nos foi dado este livro, que esclarece muito o nosso coração. Costuma-se dizer que a doutrina espírita tem um tríplice aspecto. Talvez vocês já devem ter ouvido isso. 3 aspectos: ciência, filosofia e religião. Por quê? A doutrina espírita surge como uma ciência de observação. Porque era Allan Kardec observando os fatos mediúnicos para dali extrair leis e ensinamentos. Então, ela é científica porque ela utiliza do método experimental. Nós chegamos nela através da ciência. A ciência abre as portas para a doutrina espírita. Ela é filosófica porque o seu conteúdo, o conteúdo do ensino dos espíritos, trata das questões supremas da nossa vida. De onde viemos? Quem nós somos? Quem é Deus? Ou melhor, que é Deus? Qual é a nossa destinação? Para onde vamos depois dessa vida? O que nos cabe fazer nessa? Qual é a orientação que nós temos? Os espíritos respondem tudo isso. Isso é filosofia. E ela é religiosa porque, a partir das respostas que são dadas, o único caminho que ela nos conduz é de volta ao coração de nosso Pai. Ela nos reconecta a Deus, porque ela elimina os erros do passado, os equívocos que foram colocados nas ideias religiosas da Terra. Ela tira todos eles e reabre o caminho para Deus. Por isso que no centro da doutrina dos Espíritos está novamente Jesus e a sua doutrina. O objetivo dela é nos devolver ao Cristo, porque os ensinamentos dele já estavam na Terra, mas haviam sido deturpados e desviados e abusados de todas as maneiras possíveis. E aí os Espíritos tiveram uma tarefa difícil, porque agora não é ensinar alguém sobre coisas que ele não sabe, não é ensinar do zero, porque cristianismo a gente já tem noções. Era corrigir os ensinamentos equivocados que a gente trazia sobre a doutrina do Cristo. Isso é muito mais difícil. É muito mais difícil corrigir erros do que ensinar tudo do zero a alguém que nada sabe. Então, esse é o papel da doutrina espírita. Ela nos reconduz.
Por isso que quando Allan Kardec pergunta aos espíritos qual o tipo mais perfeito que Deus deu ao homem para lhe servir de guia e modelo. Ele já sabia a resposta, Allan Kardec já sabia a resposta, mas ele teve que perguntar. E os espíritos disseram: vede Jesus, vede Jesus. Toda a moral que eles ensinaram, que os espíritos ensinaram, era a mesma do Cristo. Ela já estava na Terra há 2000 anos. Mas, infelizmente, nós ainda não a aprendemos. Então, essa doutrina vem também com essa tarefa árdua de nos reorientar, porque estávamos perdidos. Caminhávamos na Terra sim, mas caminhávamos sem direção, mal orientados, reiterando erros atrás de erros, porque não sabíamos como proceder. Era necessário que essa luz fosse derramada do alto. E a personalidade de Allan Kardec teve um trabalho imenso para nos deixar essa doutrina. A mensagem que fica para nós de tudo isso é a responsabilidade que nós temos aqui hoje de termos entrado numa casa espírita, termos recebido esses ensinamentos. Porque muitas pessoas ainda vivem nesta terra sem saberem quem são, sem saberem que é Deus, ignorando a existência do Pai, do Criador, sem saberem que há uma providência os conduzindo, sem saberem o que fazer ou para onde estão indo, caminham no escuro. A maioria das pessoas na Terra ainda está nessa condição. Ou às vezes pior, estão em condições de doutrinas religiosas que retiram dela a liberdade, que a dirigem, que a dominam, que tolhem as suas expressões mais altas, usando e abusando da ideia de Deus. A maioria das pessoas na Terra ainda está nessa condição. É uma condição muito difícil para o espírito, porque todos nós somos espíritos e todos nós vamos ter que retornar à pátria espiritual. E quando lá aportarmos, tudo isso que a doutrina explica aqui, lá fica tudo muito claro. Nada pode ser ocultado no mundo dos espíritos. A tarefa que nós temos hoje, que é árdua, é mudar o conteúdo de crenças que nós trazemos e substituí-las, as crenças falsas da Terra, pelas orientações sublimes e verdadeiras que a doutrina deixou, que Jesus deixou e tantos outros sábios da Terra deixaram. Não é fácil, não é fácil. Não basta a gente ler o livro, ouvir nas palestras, não é suficiente, porque é um processo lento de substituição. É como se você tivesse que tirar todos os tijolos de uma construção mal feita, um a um, todos eles, e usar os mesmos tijolos para construir de forma correta. Então não é uma coisa que você faz de uma vez, porque se você vier demolher a casa, você fica sem material para reconstruí-la. Então é um trabalho árduo, lento e progressivo de reconstruir, de reorientar. É esse o trabalho que a doutrina nos convida. Ela nunca vai dar orientações condenatórias ou moralistas. Não tentem procurar, porque não vão encontrar. E se alguém estiver falando em nome dos Espíritos dessa forma, essa pessoa está afastada do que eles ensinaram. Ela apenas quer que nós busquemos a Deus, busquemos a Jesus, busquemos a orientação segura em nossas vidas. Porque é necessário que caminhemos com os nossos próprios pés até o Senhor. Eles não podem nos carregar até Deus. É necessário que a gente faça o trabalho. Então eu gostaria de encerrar lendo o prefácio de O Evangelho segundo o Espiritismo. Assinado pelo Espírito de Verdade. Uma belíssima mensagem que resume o conteúdo da doutrina espírita, a sua proposta, a sua origem e o que ela quer de nós. Ele diz assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual imenso exército se movimenta ao receber as ordens do seu comando. Espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhante a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos dos cegos.
Eu vos digo em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas, no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes, e que num hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos, junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está nos céus, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Que Jesus os abençoe. Muita paz.